Ok, obrigado, Paulo. Queridos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesta quarta-feira, em nome de Jesus. E nós estamos aqui com o pão nosso de cada dia, né? A nossa meditação diária, baseada na leitura anual da Palavra de Deus, baseada nas orações e que nós temos feito todos os dias diante do Senhor. Queridos, eu queria cumprimentar de antemão a Sandra Gonçalves, Débora Camilo, Silvana Santos, né? Silvana Santos é esposa, né? Está aqui todo dia me ajudando e me prestigiando. Pastor Paulo Venturim, Deus abençoe, Pastor Paulo, e obrigado a todos aí pelo retorno quanto ao áudio. Deixe-me ver quem mais. Deus abençoe então a todos vocês aí. E vamos lá, né? Nossa meditação de hoje, né? O que Deus tem para o nosso coração hoje? O que o Espírito Santo pode nos dar logo nesta manhã para a gente passar o nosso dia abençoado e meditando na palavra dele? Deixa eu só acertar um detalhezinho aqui que eu esqueci, para variar, e já vamos nós. Muito bem. Bom, leitura de hoje. Nossa leitura diária hoje foi Gênesis 47 e 48, Salmo 24 e Marcos capítulo 4. O versículo que eu separei é um versículo bastante conhecido e diz o seguinte: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a palavra que eu separei desse contexto da leitura de hoje foi entendimento. Entendimento que, essa palavra entendimento que eu escolhi aqui, da língua grega, é epignosis. Mas existem outras palavras no Novo Testamento com o mesmo significado de entendimento, mas são sentidos diferentes. Epignosis está falando de discernimento, de compreensão, né? De você compreender profundamente uma coisa. Então, na leitura de hoje, nós observamos alguns pontos. Primeiro, José, ele leva os seus filhos, Manassés e Efraim, para serem abençoados pelo avô Jacó. E Manassés, no caso, né, ele era o primogênito, né? Manassés, ele era o mais velho. Portanto, é aquele que tinha direito de receber a bênção maior do pai. É aquele que era o herdeiro principal, né, de José. Só que na hora que o Jacó vai abençoar os dois meninos, ele inverte. Ele coloca o Efraim, que é o menor, na frente de Manassés, então, que era o mais velho. No caso ali. E José, então, ele tenta mudar aquela situação. Esse é o primeiro contexto. O segundo contexto, baseado no versículo, né, que eu li. Que depois que Jesus, então, ele faz está no barco, os discípulos todos ali amedrontados com aquela situação, vão despertar Jesus, ele ora e o vento, ele dá ordens ali, né? O vento se acalma, o mar, né, para com a sua, deixa de ser tempestuoso, e isso causa espanto nos discípulos também. Eles ficam sem entender ainda quem era aquele homem, né, que estava diante deles. E no Salmo 24, o salmista pergunta: quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Então, esse é o contexto da nossa leitura, que eu queria meditar algumas coisas aqui com vocês. José, ele tinha compreendido, né, nós vimos na meditação de ontem, inclusive, que José ele compreendeu plenamente o que Deus tinha feito, né, naquela situação envolvendo ele e os seus irmãos. Isso foi muito claro para José. Mas José ainda não entendia os propósitos maiores de Deus, né? Os propósitos maiores, o que o Senhor Deus está preparando para o povo dele nas eras, nos séculos, né? Não somente naquela situação do Egito. Por isso, por não entender, ele interfere no que Jacó estava fazendo. E Jacó estava abençoando ali numa outra ótica que não era a mesma de José. Os discípulos, no caso aqui, já andavam com Jesus há um determinado tempo. Estavam caminhando com Jesus.
Mas, quando eles se deparam com uma coisa assim que foi inédita para eles, uma coisa que eles nunca tinham visto na vida, fala: quem é este homem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então havia ainda a dúvida nessa questão. E o curioso, né, que o salmista responde à própria pergunta dele no Salmo 24, responde a alguma indagação de José e responde a perguntas dos discípulos. Quem é o Rei da Glória, né? O Senhor, o Deus dos exércitos, né? Ele é o Rei da Glória. Jesus Cristo, Ele é o Rei da Glória. Então o salmista dá essa resposta naquele ponto, ok? Antes de ir para a nossa conclusão final, queria cumprimentar algumas pessoas que chegaram aqui. Às vezes eu paro no meio assim, porque para fazer uma interatividade com vocês, tá? Só por isso. Paulo Henrique, né? Paulinho, Deus te abençoe, Paulinho. Mais uma vez aí, obrigado. Antônio Pereira, pastor Antônio, né? Para os mais conhecidos, né? O Tonhão, né? No caso. Catiane Ribeiro, pastor Sandro Baggio, Karina Danibali, Deus te abençoe também, Karina Danibali, pastor Sandro, Ageu Moraes. Qualquer dia eu vou contar uma história que aconteceu comigo de crescimento espiritual envolvendo a vida do Ageu, que ele nem sabe, né? Acho que eu nunca contei isso para o Ageu. Qualquer dia eu comento com vocês aqui usando uma das meditações. Laudelina Barbosa, Deus te abençoe também, Laudelina. Cristiane Saturnino, bom dia, Cristiane. Aproveite as férias, né? E aproveite as férias e veja a meditação ao vivo. Muito bem. Pastora Shirley Rogério, Deus te abençoe, pastora Shirley. Bom, vamos lá. Então nós vimos aí a situação toda, né? Envolvendo entendimento. José, ele questionando a atitude do pai Jacó ali, pai Jacó é meio estranho, né? De Jacó, ao abençoar, ao inverter a bênção. Os discípulos questionando quem era aquele homem que estava diante deles. Queridos, algumas vezes, né, o que acontece conosco exatamente como aconteceu com José. Nós compreendemos até as coisas que Deus está fazendo num contexto imediato. Mas em determinados momentos nos falta compreensão, nos falta entendimento do plano maior, do que Deus está realizando a longo prazo. E por nós não compreendermos, né, essa visão de Deus a longo prazo, nós queremos interferir em algumas situações, achando que não estão acontecendo da forma como deveriam. José, ele analisou aquela situação da bênção sobre os filhos dele apenas do ponto de vista natural, do ponto de vista da primogenitura. Ele não analisou aquela situação do ponto de vista divino, dos propósitos de Deus para aquela nação que viria, para a nação israelita. E acontece com a gente, às vezes nós não temos essa compreensão do todo, né, em alguns instantes, e tentamos interferir. Eu não sei se você já assistiu aquele filme, aliás, um dos bons filmes, né, evangélicos que fizeram nos últimos tempos, Você Acredita na Cruz, né? Ele passa, inclusive na HBO, mas com outro título, Uma Questão de Fé, né? Volta e meia passa na HBO. E toda vez que passa, eu estou por aqui, eu assisto, porque eu acho muito legal aquele filme. E naquele filme, o narrador, ele fala de uma situação, ele fala que nós estamos aqui como que crianças sentadas, né, debaixo de um tapete que está sendo tecido, olhando o avesso do tapete. Então nós não conseguimos compreender o desenho que está aqui em cima na sua plenitude. E por olhar só a parte de baixo, nós então às vezes ficamos sem compreender, sem entender o que Deus está fazendo. E ele fala que um dia nós vamos compreender o todo da coisa, né? José não compreendia o todo, ele compreendia o tapete pelo lado de baixo. Jacó já tinha uma visão maior. E às vezes, por não compreender tais coisas, nós nos opomos, né, ao que Deus está fazendo, ao que às vezes nossos pais estão fazendo, ao que nossos líderes às vezes estão fazendo também. Porque a gente não compreende e corremos o risco de errar. Assim como os discípulos, nós estamos andando já com Jesus, né, há algum tempo. Mas, em determinadas situações, nós às vezes não compreendemos exatamente que quem está do nosso lado é o próprio Deus. Quem está ali do nosso lado é o Emmanuel. A gente não consegue compreender isso. E aí
A gente fica um pouco perdido naquela situação toda. Então, o que acontece aqui, né, para nossa fechar essa ideia, né? Nós precisamos então, primeiro, compreender que quem está do nosso lado é o Deus Todo-Poderoso, é o Rei da Glória. É o Criador de todas as coisas. E por ser o Criador de tudo, ele tem tanto domínio da história, porque ele é o Rei da Glória, ele é o Deus eterno, ele tem o domínio da história, ele tem o domínio das circunstâncias. Tudo, nada escapa ao controle dele. E com isso, né, sabendo que ele tem um plano eterno para nós, temos que observar que o que ele está fazendo em alguns momentos está de acordo com a vontade dele na eternidade, não com uma circunstância do agora. Mas sabendo que ele é o Rei da Glória, que é o Deus eterno, nós podemos confiar e sossegar, confiar e descansar nas mãos do Pai. Ok, queridos? Essa foi a meditação de hoje. Provavelmente, eu não consiga fazer a transmissão amanhã. Eu vou fazer uma pequena viagem e não sei se vou ter condições técnicas de fazer a transmissão de onde eu estiver. Mas o texto, no mínimo o texto e o áudio que eu tenho enviado, vocês vão receber. Tá bom? Se for possível fazer a transmissão, com certeza eu a farei. Muito bem. Deus te abençoe. Tenha uma ótima quarta-feira na presença do Senhor nosso Deus. Ele é o Rei da Glória. Até mais, se Deus quiser, queridos. Deixa eu ver se alguém entrou aqui nos últimos instantes. Daniele Oliveira, Deus te abençoe, Daniele. Claudinha Barbosa, Deus te abençoe também, Claudinha. Eu acredito que só Leonardo, viu que o Leonardo, né, também está aí. Bom dia, Leonardo, né? Quem mais? Deixa eu ver aqui, eu acho que só. Até mais. Se Deus quiser, estamos aqui amanhã às 9 horas. Se não for possível, né, na sexta-feira, com certeza. Tchau, tchau.